ensina-me a ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. A minha saudação a você que está acompanhando nesse momento pelas redes sociais e pelo canal dos Melhores Vídeos do YouTube. Agora são 8 horas 45 minutos, horário de Brasília. 7 horas 45 minutos para quem está acompanhando de outro estado. Este é o último programa Lexio Divina, leitura orante. Então você é meu convidado especial para acompanhar, para participar conosco desse programa, o último, que semana que vem, se Deus quiser. Estreia o programa Momento Criança, também na quarta-feira. Hoje quarta-feira mariana, então na próxima quarta estreia o Momento Criança. Então hoje é o último programa Lexio Divina, leitura orante. Então você é meu convidado a participar comigo. Como sempre fazemos, antes nós vamos pedir o Espírito Santo e depois, logo em seguida, eu vou passar para você o trecho que a gente vai refletir hoje, que já que é o último programa, então a gente vai fazer uma coisa bem especial. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Depois de pedirmos o Espírito Santo, nós vamos, se possível, pegue a sua Bíblia para nós fazermos a nossa reflexão. Aí você vai se perguntar, mas o que a gente vai refletir hoje? Deixa eu me ajeitar aqui, gente, desculpa. Como a gente está, desde o primeiro programa, a gente está refletindo a carta de Tiago. E hoje, devido a uns problemas técnicos que eu tive nas últimas quartas-feiras, então hoje nós vamos direto para o último capítulo da carta de São Tiago. É Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Tiago 5, 7, 11. Repito, Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, tradução, porque isso é o que menos importa, é a tradução da Bíblia. Então, enquanto você vai pegando a sua Bíblia, eu só vou aguardar nesse momento a entrada da irmã Josineide conosco. Mas eu repito, Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Esse é o último programa Lexio Divina para quem está entrando agora. Agora são 8 horas 46 minutos, horário de Brasília. 7 horas 46 minutos em outros estados, para quem não segue o horário de Brasília. Tiago 5, do 7 ao 11. Vamos lá, que o nosso tempo está estourado. Eu ainda tenho que preparar, gente, o especial de final de ano. Depois, no finalzinho, no recadinho, eu vou explicar para vocês o nosso especial de final de ano. Então, por isso que hoje a gente vai tentar ser o mais breve possível para dar tempo de eu preparar nesse especial que vai ao ar na sexta-feira. Mas depois eu explico com vocês com mais calma. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência, não desanime, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. E lembre-se dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia.
palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta, gente, básica. Essa aí, eu garanto para você que você tem em casa, você nem prestou atenção, eu garanto, acho que nem a irmã prestou atenção nesse detalhe que eu vou falar agora. Alguém sabe qual que é a palavra-chave desse trecho que eu acabei de ler? Qual que é Tem uma pegadinha, se você reparar bem, qual que é a palavra-chave, ou também, como quem é de liturgia, como é de missa diária, sabe que tem a famosa antífona, né? Nós, daqui reza a liturgia das horas, na missa, a gente sempre tem a antífona, né? Toda vez, quando você vai cantar o salmo, tem aquele refrão, né? A resposta. E aí você adivinha o que é o destaque aí desse trecho? Alguém sabe? Você que tem em casa, arrisca dizer? Você, irmã, também arrisca? É a paciência, não é, irmão? Exatamente isso. Parabéns. Vamos aplaudir, porque ela já sacou na hora. Pois bem, o trecho... Exatamente. Esse trecho, gente, até quando o Padre Reginaldo leu, né, que eu até refleti com ele lá, que a gente estava lendo, né, quando ele estava fazendo a Lexio Divina, né, no programa Experiência de Deus, ele mesmo, né, mandou a gente destacar na Bíblia esse trecho, que repara bem, do versículo 7 ao versículo 11, Tiago destaca o quê? A paciência. E quantas pessoas nesse mundo que estamos vivendo tem faltado isso? Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz, um trechinho, né, que a frase dela é grande, mas um trechinho fala: a paciência tudo alcança. Ou seja, e tem um ditado popular que também fala: a paciência é uma virtude. Que até eu tive a questão de acrescentar um extra, né? A virtude dos fortes. Uma pessoa fraca não tem nem sequer uma gota de paciência. Então, gente, hoje, Tiago, nesse último programa, ele vem nos falar sobre paciência. Ele começa falando: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que sua terra dê colheitas preciosas. Ou seja, nós temos que ter paciência. A gente sabe, né, que estamos vivendo em um tempo onde tribulações, dificuldades, que nem quem reza comigo diariamente, eu sempre estou falando no Terço da Misericórdia, a gente está sempre rezando, pedindo, né, além do fim da pandemia, o controle dessa variante da gripe suína que já está espalhando pelo estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, que isso aí já é uma tribulação. Tipo, mal saímos de uma pandemia que ainda está aí, só para título, né? Quem sair, tome os cuidados, que aqui eu sempre costumo dizer, use máscara, álcool gel, se possível distanciamento, porque a pandemia não acabou. E tem aqueles que ainda têm a famosa tradição de negacionismo, né? Então, independente do que o presidente, do que o governador fale, continue seguindo as regras. É para o seu bem e para o bem da sua família. Mas voltando aqui ao contexto, ou seja, sabemos que mal acabou uma pandemia, já está vindo aí a gripe suína também, né? Agora a variante, né? Que eu não sei o nome exato. Ou seja, tudo isso... Exatamente, tudo isso prejudica psicologicamente. Aí muitas pessoas perdem a paciência, muita gente se estressa, ou seja, mas aqui Tiago fala bem claro: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Que muita gente, por incrível que pareça, muita gente vai falar: ah, mas isso daí é besteira. Não, muita gente, já ouvi gente desejar a morte. É tenso isso que eu estou falando, mas já vi gente desejar a morte. Por quê? Por causa de problemas financeiros, por causa de fim de relacionamento, por mais que pareça palhaçada isso, desculpa a expressão, mas tem gente que por causa disso já pediu até a morte. Mas aqui Tiago é bem claro: por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a terra dê colheitas preciosas. Estava falando em off para o irmão, acho que ontem, um trecho que eu já sei de cabeça. Mas é sempre importante não apenas saber a Bíblia de cabo a rabo, como diz a expressão popular, como nossos irmãos protestantes costumam saber. Não basta saber, mas você tem que sempre seguir, sempre assim, ler com frequência,
trazer para dentro do seu coração, não trazendo do seu psicológico, mas saber no coração. Por quê? Cadê assim? Porque, no caso, Eclesiastes 3:1, ele é baseado nisso que eu acabei de falar. Ou seja, tudo tem seu tempo. Ou seja, quem é que eu falo de lavrador, mas quem trabalha na roça sabe muito bem disso. Ou seja, uma semente que você planta, seja semente para arroz, flores, essas coisas, não importa. Que você plantou, não vai nascer de um dia para o outro. Você não vai plantar na segunda-feira e na terça-feira já vai estar lá um pé de arruda, um pé não sei lá de quanto, ou seja, um pé de maçã. Não vai estar lá no dia, leva tempo, leva anos e anos e anos para ficar pronto. Por isso que uma coisa, eu sempre falo, muita gente briga comigo quando eu falo isso, mas nunca leve a Bíblia ao pé da letra. Porque as pessoas acham que as coisas é assim, no estralar de dedos. Como diz no livro do Gênesis. Não tem nem como, né, irmão? Não tem nem como. É que muita gente interpreta a Bíblia naquele trecho, né, que fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Beleza. De fato, Deus pode fazer isso. Só que, você já observou, você já viu se alguma criança cresce em 7 dias? Não, criança não cresce em 7 dias. Criança leva anos e anos para desenvolver, para crescer dente, para crescer os músculos, ou seja, tudo leva anos e anos. Não cresce em 7 dias, não cresce em 7 anos. Leva muitos e muitos anos para a criança desenvolver, para a criança até mesmo, para ter essa pele assim, fina assim, leva tempo. Não é assim de um dia para o outro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando formos interpretar as Sagradas Escrituras. Aqui, Tiago fala que a gente tem que ter paciência, porque as coisas não vêm de um dia para o outro. Eclesiastes 3:1, que eu citei para a irmã, para ela ler depois, não sei se ela leu, mas eu disse para ler. Por quê? A gente tem que ter paciência, que tudo tem seu tempo. Que nem eu já vi várias pessoas de idade que, tipo, tem medo de, às vezes, tirar a máscara um pouquinho, porque acha, se eu tirar a máscara um segundo que seja, eu vou pegar o coronavírus e vou morrer. Não é desse jeito. Deus sabe a hora que você vai morrer, sabe do que você vai morrer e a forma que você vai morrer. Ou seja, não é o coronavírus, não é o que seja que vai matar você. Você vai morrer, de fato vai. Mas não de coronavírus. Você pode morrer de qualquer outra coisa. Muitas pessoas têm se apavorado, muitas pessoas têm entrado em pânico por causa de um vírus que até hoje a ciência, com a capacidade que tem, não conseguiu descobrir de onde que veio, quem que criou esse vírus. Ou seja, não sabe nada. Então, muitas pessoas têm entrado no apavoramento, muitas pessoas têm entrado no apavoramento, muitas pessoas têm até, já vi muitos casos de suicídio por causa disso. Então, gente, tudo aqui, a palavra-chave nessa carta de Tiago, do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 5, fala da paciência. E aqui, como eu disse, tudo tem seu tempo. Eu confesso que essa palavra, quando eu li a primeira vez com o padre Reginaldo Manzotti, aquilo foi uma espécie de tapa na cara. Quem já foi crismado sabe que o bispo dá aquele tapinha, mas eu senti como um tapão mesmo. Um tabefe, um tabefe na cara. Eu senti quando li isso. Por quê? Eu, muitas vezes, sou impaciente. Eu não vou falar quem vê pensa, é santo. Não, eu já falo. Eu, assim como qualquer pessoa, eu, às vezes, sou impaciente, tenho as minhas impaciências, e essa palavra, gente, esse trechinho aqui, pequenininho, o versículo 7 ao versículo 11, praticamente foi um tapa na cara para mim quando eu li pela primeira vez. Por quê? Aqui fala de paciência. Deus não age como um relógio que passa, que a hora passa, não age como a famosa internet 5G que já está chegando em várias partes do Brasil. Deus não é rápido, mas também não é lento. Ele tem o tempo dele. Então, muitas pessoas tentam, quer que Deus haja como internet 5G, ou seja, rapidinho, tipo, você clicou aqui, menos de um piscar de olhos já foi. Frase que fala, né? Tem uma frase que fala, né, que Deus é lento a cólera, né? Deus é lento a maldade, mas ele é rico em piedade, né? Exato. Ele é rico em bondade. E falando de paciência, é isso mesmo. Até a gente assim, que está no caminho de Deus, às vezes
que tem essa dificuldade, impaciente, né, irmão? Porque nós somos humanos, somos seres humanos, somos Exato. fracos, né? Aham. Por isso que a gente tem que se apegar muito a Deus e rezar, né? E também o irmão falando de Exato. paciência, não só paciência aí, como o irmão falou assim, às vezes com o próximo, né? Mas a paciência, assim, na colheita, né? Que nem fala que a palavra de Deus que a gente tem que saber esperar, né? Exato. Tem que ter paciência. É a mesma coisa em qualquer coisa que a gente espera, né? Que a gente Exato. quer alcançar. Né? Mesma coisa assim, eu que espero cirurgia, tanta gente que espera, né? Por uma cirurgia, que espera por tanta Exatamente. coisa. E o negócio é só paciente. Lógico, tem coisas que de fato a gente tem que apressar, que nem você citou cirurgia, tem casos que é necessário a gente ter que pagar para conseguir passar no médico. A gente sabe que a realidade do Brasil na questão de médico é complicada. Tem coisas que não dá para a gente esperar, que já vi casos de uma senhora que morreu há mais de 10 anos e o SUS foi chamado depois de 10 anos que ela morreu. Ou seja, tem casos que é necessário você gastar um pouco mais para passar no médico. Mas tem coisa que você pode esperar, tem coisa que Deus não vai deixar você morrer por causa disso. Só cortando você rapidinho. Aquele caso, quem costuma rezar a liturgia das horas sabe que nas completas a gente reza aquele trecho que Simeão fala: agora pode deixar seu servo ir em paz, porque eu vi a salvação que prometestes. Ou seja, Simeão já era velho, mas Deus não deixou ele morrer antes de ver a salvação. Ou seja, Deus deu a garantia dele ver a salvação. Isabel e Zacarias, né? Calma aí. Isabel e Zacarias já eram estéreis, mas Deus não deixou eles morrerem sem serem pais. Ou seja, Deus não vai deixar você morrer sem você alcançar aquele seu milagre. E ver Marília Mendonça, por exemplo, só um exemplo, ela mesma realizou vários sonhos, lógico, não realizou tudo o que ela queria, mas realizou, chegou aonde ela queria e depois morreu. Ou seja, Deus não vai deixar você morrer sonhando. Você vai alcançar seu milagre, mas é no tempo dele, não importa se você tenha 50, 60, 70, 100 anos, você vai alcançar. Mas tudo é no tempo de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Maria disse isso. Então, pode falar, irmão. Também falando disso de paciência, né, irmão? Às vezes a gente tem que ter paciência, porque a gente não pode alterar também, né? Alterar a ordem das coisas, né? Que nem falam. Talvez um médico não vai poder fazer uma cirurgia, assim, se precisar de alguma coisa, com certeza, os médicos têm sempre que estar preparados. Mas também tem que respeitar, né, o tempo de um médico, de todas essas coisas, porque a gente não sabe, né, como é a ordem de um hospital, de qualquer coisa, porque é muita gente que espera, né? Tanta coisa, falando de paciência também, né? Quer ver? Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Ou seja, essa outra parte aqui que Tiago fala, se você reparar bem, as chuvas, agora não porque esse tempo está maluco, né, por causa do aquecimento global, tudo, mas no tempo normal, a chuva ela tem o seu tempo para cair na terra, ou seja, ela não cai em qualquer tempo, ela não cai no outono, não cai no inverno, ela cai geralmente na primavera e verão, ou seja, que é a época certa da chuva cair. Agora não, que está tudo desregulado o tempo, mas a chuva, mas Deus sabe a hora certinha, até mesmo de mandar a chuva, que Deus sabe a necessidade que muitos povos estão passando por causa de seca. Deus sabe até mesmo, que nem no terço de terça-feira, a gente rezou pelo povo da Bahia, que está passando aquele estrago, que está sofrendo com aqueles estragos. Até saudei o pessoal de Salvador, né? Onde eu tenho os irmãos da Ordem Terceira do Carmo, que também moram em Salvador. Né? Salvador também é uma das cidades que estão sofrendo, né, com os estragos da chuva. Então a gente rezou por eles, mas Deus sabe o momento de tirar essa chuva de lá e trazer para os lugares que estão sofrendo com a seca. Como tem em outras regiões do Brasil, que agora não me recordo os estados, mas Deus sabe o momento certo. Muita gente acha que é castigo de Deus por causa de ele estar sofrendo com isso. Não é castigo. É o homem que fez isso, o ser humano, que nessa ganância de tentar ganhar mais e mais e mais, tem prejudicado a natureza. É tanto que muitos presidentes de todo mundo se reúnem naquele G20 que fala sobre o clima por causa disso, para tentar achar uma solução para resolver esse problema do planeta. Mas, infelizmente, a ganância de muitos ricos tem feito o planeta estar assim, chuva fora de época,
desastres naturais, enfim, tudo isso, infelizmente, é o que está sendo causado. Porque a ganância, a impaciência, porque as pessoas acham que se eu esperar, talvez eu não consiga chegar onde eu quero chegar. Por isso que eu falo, a paciência até nisso, pode parecer incrível, até nisso a paciência tem tudo a ver. Por isso a importância da paciência. Pode prosseguir, irmão. A gente não tem que ter paciência para não alterar, né, irmão? A Exato. ordem das coisas. Não. Tudo essa é a nossa vida, né? Se a gente for for querer tudo na hora, se a gente for viver na precipitação, a gente nunca vai alcançar o que a gente quer. Então, tudo é questão de paciência, né? Exato. Agora aqui tem um outro trecho, gente, que esse de fato aqui, quando eu li, eu não tinha muito prestado atenção, mas agora... Esse aqui não tem a ver com paciência, mas já é uma chinelada legal, gente. Desculpa a expressão, uma chinelada legal para nós. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. Ou seja, aquele trecho que todo mundo conhece. Não julgueis e não sereis julgados. O que é não julgueis e não sereis julgados? Muitas pessoas têm costume... Hã? Que versículo que tá isso aí que o irmão falou? Versículo 9. Muitas pessoas têm costume de julgar, tipo, principalmente quando a pessoa morre em pecado, já fala, o fulano já está no inferno. Como é que você sabe? Eu não sei. Se a pessoa pode ter sido, desculpa a expressão, pode ter sido o maior bandido do mundo. Quem garante que ele vai para o inferno? Não dá para saber. Lógico. E Jesus mesmo fala, né? O único pecado que não tem perdão é negar o perdão de Deus. Ou seja, pecado contra o Espírito Santo. É negar o perdão de Deus. E esse pecado não tem perdão. Esse pecado, infelizmente, esse é direto ao inferno mesmo. Você não tem perdão. Porque a pessoa nega. Mas no momento que a pessoa, em vida ainda, se arrepende, é possível, sim, que ela ganhe pelo menos o purgatório. Isso é certeza. Mas quando se arrepende de coração... E muitas pessoas têm esse costume, né, de julgar o outro. Fulano vive assim, está em pecado. De fato, tem a própria palavra, da mesma forma que ela fala que não deve julgar, tem um outro trecho do Evangelho, não me lembro qual agora, que Jesus fala. Você vê que o teu irmão está pecando, corrija-o. Se ele não te ouvir, te leve ao sacerdote, enfim. Lá Jesus fala, né, nesses casos. Você deve corrigir, mas não julgar. Corrigir e julgar é bem diferente. Que eu mesmo, na ordem terceira, algumas coisas a gente é corrigido, alguns irmãos corrigem. Tipo, por exemplo, se a gente falta, né, que eu, por exemplo, vou citar um exemplo, eu não gosto de sentar na frente na missa de jeito nenhum, gente. Detesto, desculpa a expressão, mas detesto sentar na frente. Mas lá a regra nossa é nas missas, quando a gente está junto, sentar juntos, na frente. Eu detestando ou não detestando, tem que sentar na frente. E eu muitas vezes sentei no fundo, por quê? Porque estava fazendo o meu gosto, estava indo contra as regras que é recomendado. Isso aí não é um erro meu, mas no caso, estou fazendo errado. E isso eles podem sim corrigir. A minha madrinha de noviciado, a irmã Jorgeli, ela já me corrigiu várias vezes. Da próxima, você senta na frente. Então, isso daí, gente, é uma correção. Agora, o julgar por exemplo, vamos supor que a irmã esteja, sei lá, resolva falar mal do marido, por exemplo. Eu julgar ela porque ela está falando mal, eu estou errado. Ela está errada em falar mal, mas eu estou errado em julgar ela por falar mal. Eu não tenho essa autoridade. Quem pode julgar é só Deus. Porque da mesma forma que eu estou julgando ela, na mesma medida eu vou ser julgado. Então, não devemos julgar de espécie alguma, independente da forma que a pessoa esteja vivendo, independente da atitude da pessoa. A gente não pode julgar. E principalmente se a pessoa morre, a gente não pode julgar para onde que a pessoa vai, a gente não é Deus. Que nós já vi muitas pessoas de outras denominações religiosas falando, a Virgem Maria não é nada. Você é Deus? Você é Deus para falar que Maria não é nada? Você é Deus para falar que a gente está errando, que a gente está sendo idólatra? Você é Deus? Você não é Deus. Você pode se basear na Bíblia, mas você está levando ao pé da letra. Você está pecando também. Se nós está pecando, você está pecando também. Porque a Bíblia, se você não estudar ela de cabo a rabo, você não vai entender o que ela quer dizer.
nós, além da Bíblia, temos o catecismo da Igreja Católica, que é o que a É igreja ensina. intolerância, né, irmão? Exato, Intolerância religiosa, que fala que eles exato. acham que ó, ele é certo, que isso, que É, aquilo, que não existe Nossa Senhora é nada, que nunca existe Nossa exato. Senhora, né? Que nem E não é assim. esse negócio que a irmã acabou de falar, de negócio de intolerância religiosa. Nós mesmos, cristãos, temos também esse costume, né, de criticar outras denominações, não digo denominações cristãs, mas judeus, budistas, umbandistas, a gente tem mania de criticar. Eu, É, exato. Falar que todos esses já estão no inferno. Como é que a gente sabe? O Brasil, eu sempre falo isso, o Brasil é o único país do mundo que dá liberdade para você ir e vir acreditar no que você quiser ou deixar de acreditar. O Brasil é o único país que faz isso. Se você for na Coreia do Norte, você não vai ter essa liberdade. Se você for na China, você não vai ter essa liberdade. Se for nos Estados Unidos, você não vai ter essa liberdade. Porque o Brasil é o único país do mundo, é o país modelo, o país exemplo que te dá liberdade. Por isso, a gente tem que saber respeitar a religião do outro. Mesmo que, na Espanha, mesmo que a nossa religião fale que é errado, fale que é pecado, fale que é isso, fale que é aquilo. A gente tem que respeitar. Muitos sacerdotes respeitam. Na Bahia mesmo, a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, as baianas do Candomblé, elas, de vez em quando, elas fazem a lavagem da escada, né? Quem é da Bahia sabe como é que funciona a tradição lá. E elas fazem. E lá o sacerdote, eu já vi a entrevista de um padre, que é o pároco lá dessa igreja, ele mesmo falou, né, que é uma tradição, é a igreja católica abrindo espaço para eles, ou seja, com uma tradição antiga que eles fazem lá. Ou seja, e eu acho bonito isso, né? Não criticar a tradição deles, mas abrir espaço, ou seja, unir as duas, né? Não tirando o costume, né? Mas eu acho interessante isso. Por isso que eu falo, a gente não deve julgar. Pode falar, meu. então, o irmão falando assim que tem países que são mais respeitosos, é verdade, né? Que nem na Espanha, eu morei na Espanha, o irmão sabe que eu vim com uma filha lá no convento. E eu nunca vi, irmão, dessas coisas. Eu vi, assim, o que assim, cada um no seu canto, nunca essas coisas de rivalidade, de religiões, Sim, essas coisas. O irmão falou, respeito, a tolerância, né? Eu exato. vi, é isso. Agora aqui é como o irmão falou mesmo. Aqui é católico, às vezes que são que segue a mesma religião, tem essas picuinhas, né? Ou que fica provocando o outro, tanta coisa, né? Ou Exato, quer seguir assim, não escuta um padre, não escuta um bispo, quer seguir de qualquer jeito, né? exato. É porque E a gente. mesmo tendo formações, tantas formações que tem hoje a Igreja Católica, né? Para Exato, casais, né? Para tanta coisa. exato. Isso é triste a gente viver, É né? porque a gente tem que Porque senão não respeitar. tem paz. É que nem, Tem. que nem a questão, que nem o racismo que a gente vê por aí, é porque não tem respeito, não tem tolerância. As pessoas acham que a cor da pele, o jeito de ser, é motivo de críticas, é motivo de julgamento. Com julgamento se inclui a isso também. A contra a cor de pele, contra o jeito de ser, né? A homossexualidade, por exemplo, que é uma coisa bastante criticada no Brasil por muitos, porque não tem respeito. Porque acha Uhum. que Jesus mesmo fala, né? Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Ou seja, o pecado, Sim. ele não ama. A pessoa pode ser o maior pecador que for, ele não ama o pecado que a pessoa está fazendo, mas ama o pecador. Tem misericórdia de todos. Só que o problema é que hoje a intolerância tem sido a pedra no sapato. Que a gente vê aquele caso daquele Alberto lá que foi morto naquele Carrefour lá do Rio Grande do Sul. Aquilo lá, gente, foi uma intolerância total. Porque só porque o cara era negro, mataram o cara. Por quê? Por intolerância. Por falta de respeito. E isso, gente, foi uma coisa, nossa, que eu, sinceramente, fiquei revoltado com É aquilo. racismo, né, irmão? É Exatamente. racismo, a gente pode dizer. Racismo, intolerância, isso, gente, é uma coisa. Na época da escravidão já era um erro, mas naquela época não tinha lei. Hoje vivemos um mundo que tem lei, principalmente no Brasil. Uhum. Isso, gente, é uma coisa errada. Isso aí é o que eu chamo de julgar. Isso é um julgamento. Você julgar a pessoa pela cor da pele, pelo seu jeito de ser, do seu jeito de viver, isso é um pecado. Só Deus tem direito de julgar a gente. Você não tem direito, eu não tenho direito, a irmã não tem direito, ninguém tem direito de julgar ninguém. Mas voltando aqui, gente,
Quiser mais falar alguma coisa, gente? É isso aí. Que até nos Estados Unidos, né, irmão? Você viu que o cara também lá que também, falando de racismo, que também pisaram, né, na goela dele lá, coitado, jogaram ele no chão, amarraram as mãos. Isso também é um sinal, é um racismo, né? Sim. Sinal de. Eu acho que esse é até um mártir, né, a gente pode considerar, né, irmão? Exato. Porque, nossa, a morte que ele teve, né, de não poder se defender, é triste de ver essas coisas. Um exemplo disso, né? Jesus. Jesus é o exemplo disso. Jesus era inocente. Por causa da ignorância do povo judeu daquela época e por causa da intolerância também do povo romano, dos romanos, foi que Jesus acabou indo parar na cruz, como a gente vê nas igrejas, como a gente se conhece na história, por causa deles, né, por causa da intolerância, Jesus acabou indo parar onde foi parar. Sofreu o que sofreu até acho que foi acho que foi hoje é quarta-feira, na segunda-feira eu estava assistindo o filme Evangelho segundo João na TV Evangelizar, lá mostra Jesus na cruz, né? Eles quebraram a perna dos ladrão que estava do lado, né, de Jesus, né, um de cada lado. Mostrou mesmo, gente. Por isso que eu falei, o negócio é tenso. E depois, né, a lança perfurou o lado de Cristo, né? Que até a devoção das Santas Chagas é baseada exatamente nisso. Para ver a crueldade e a intolerância do ser humano. Que naquela época já tinha e hoje continua. Que são os chamados mártires do dia atual. Então, gente, isso é triste. Que outro ponto aqui, lembre-se dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Ou seja, que a gente acabou de falar a questão de Marte. Os profetas, por exemplo, foram os primeiros que sofreram. Isaías, acho que foi a irmã que mandou para mim, que eu não me recordo, que Isaías eu não sabia, que Isaías, o profeta Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Tem até uma imagem lá que eles mostram ele serrando ele ao meio, gente. Ou seja, o profeta Isaías, esse que a gente vê nas missas, né? E esse aí, a gente foi um dos profetas que falaram em nome do Senhor e morreu da pior maneira possível, cerrado ao meio. Outros profetas... Que nem o irmão falou, Jesus foi o maior exemplo e Jesus morreu assim de uma forma injusta, né? Exato. Por quê? Porque ele queria o bem, né? Ninguém gosta da verdade, ele era da verdade. Deus enviou, né? Até não tem muitas palavras para falar disso, né? Porque a gente já sabe. Ele veio para o bem e muitas pessoas, por isso que tem muitos mártires dentro da Igreja Católica, por isso que tem muitos santos, né, irmão? Porque muitas pessoas não aceitam a verdade, muitas pessoas não aceitam quem é do bem, quem é da verdade. Tantos padres também aí, né, que estão sendo provados agora, né? Até de ordem religiosa, tudo isso aí é triste de ver, porque é coisa que as pessoas criam, que as pessoas não têm a visão certa, eles estão dentro da igreja, mas não têm a visão certa, né, das coisas de Deus. Eu não entendeu, entendeu só por fora. Aí, nesse ponto que eu acabei de ler, você vai se perguntar, mas o que tem a ver os profetas com a paciência? Pois bem, os profetas, eles falaram em nome de Deus, mas tiveram paciência. Vou citar um exemplo básico. Os apóstolos. Você acha que foi fácil eles pregarem o evangelho? Não foi fácil. Eles tiveram que ter o quê? Paciência. Por quê? O povo, porque o exemplo, o maior exemplo, posso dizer, de apóstolos, né, depois da conversão, foi Paulo. Paulo sofreu, apanhou de vara, que até a gente vê, não lembro que carta de Paulo, que é que fala que sofreu apanhou de vara, sofreu de tudo. Tudo, mas levou o evangelho nos lugares onde nem sequer conheciam Jesus. Ele levou. Sendo que Paulo também foi carrasco. Até antes, se não me falha a memória, Estevão, né, que foi morto por causa de quem? De Paulo. Ou seja, Paulo foi carrasco ao mesmo tempo sofreu na mão de carrascos. Até Paulo morreu em Roma por causa disso, né, por causa dos carrascos que tinha. Ou seja... Aqui tá falando, né, irmão, na palavra de Deus. Que exatamente, só cortando rapidinho, ou seja, eles tudo agiram com paciência. A importância da paciência no sofrimento, que mais sofrimento, depois de Cristo, depois que São José, que Maria, né, que até que assistiu a missa, o padre falou, né, que sofreram também. O padre Reginaldo falou bem claro, que eles mesmo sendo, Jesus mesmo sendo filho de Deus, Deus não tirou ele
não livrou ele das tribulações. Ela me Maria, sendo mãe do Filho de Deus, não foi livre das tribulações. São José, sendo modelo de homem para nós, não estava livre das tribulações. Todos passaram as tribulações. Só que aí que vem a parte interessante. A paciência. Ou seja, ontem a missa falou sobre o quê? A mulher do Padre Reginaldo falou sobre o quê? Paciência. Tribulações a gente vai ter, dificuldade vai E ter. obedeceram, né, irmão? Também É. a entrega deles. Eles foram pacientes, mas também eles souberam levar, né? Segundo a vontade de Deus. É. Né? Eles tiveram força por Exato. causa disso. Né? Que nem a irmã mesmo sabe, né? Até a última vez que a gente conversou, eu sempre falo para ela, né? A paciência é a virtude principal que a gente tem que ter. Por quê, gente? Ou seja, a dificuldade que ela passa, né? Que a gente conversa sempre, né, irmã? Você sabe bem disso que eu tô falando? Ou seja, mas eu sempre falo, né? Até quando mandei para você, né? Para você ler o livro de Eclesiastes, né? 3:1. Lá fala tudo, gente. A paciência está escrita ali, né? Que tudo tem seu tempo. A gente não deve agir de supetão, porque tem uma coisa que eu sempre falo, né? Expectativa e a frustração são como arroz e feijão, vocês estão sempre juntos. Você sempre tem que agir com paciência, porque quando você cria muita expectativa em algo, você às vezes esquece que você pode correr o risco e vai correr o risco de se frustrar. Tudo tem expectativa e tudo tem frustração. Então a paciência é sempre importante por isso. Porque quando vem a frustração, muita gente recorre ao quê? Ao suicídio, vem a depressão, vem a ansiedade. Ixi, aí vem um boné velho que todo mundo conhece. Então, a importância da paciência. Porque a paciência, quando vem a frustração, você fica suave. Você já a gente vai chegar num ponto interessante aqui, que depois eu recomendo a você que tem em casa a ler, né, a história. A irmã também recomenda ler, se não lê, se já conhece, lê de novo. A gente vai chegar lá. Aqui que o irmão está falando dos profetas, eu ia falar do capítulo, no capítulo 7, aqui no versículo 10, né, irmão? Aqui, ó. Tomai, irmãos, que o irmão falou agora, tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem, os profetas. Falaram em nome do Senhor. É que foi o que eu acabei de ler, exatamente. Os profetas foram, depois de Jesus, são um exemplo de paciência, porque eles falaram em nome do Senhor e tiveram a paciência. Não foi fácil a vida deles, como de Maria, José, Jesus, não foi fácil, eles também não foi. Outro ponto. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito de Jó e sabem que no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Ou seja... Aqui na minha fala, irmão, que porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Ou seja, as duas traduções, é o que eu falei, a tradução é o que menos importa. Mas como você pode observar, gente, além dos profetas... Na Bíblia. Não dá para ver a marca aí, mas a gente está falando propaganda. Aqui é da Paulinas. Aqui é da Paulinas, o mesmo que o Padre Reginaldo usa. Então, mas aqui, como você pode observar, além dos profetas, Jó é um exemplo, gente. A história dele se encontra no livro de Jó, não lembro agora o capítulo direito, mas a história dele, gente, é incrível. Ele é a prova da paciência, falando por paciência o programa todo, mas ele é o maior exemplo de paciência. Você que conhece a história de Jó, você sabe tudo que ele passou. Que Deus permitiu que o diabo tentasse ele para ver até onde ele ia. Até onde a fé dele ia. E todo mundo sabe, né? Que ele perdeu casa, perdeu filhos, acho que perdeu esposa. Não, a esposa largou dele, não lembro direito. Sei que ele perdeu tudo. Tudo. Quando ele estava no mais profundo do poço, aí que o diabo achou que já tinha ganho, foi aí que Jó não desistiu. Foi aí que Jó surpreendeu até o próprio capeta, gente. Desculpa a expressão. Mas Jó surpreendeu até ele, quando se manteve firme. E nesse se manter firme, foi onde
Deus o abençoou. Tudo que ele perdeu, Deus reconstituiu tudo o que ele perdeu. Um outro exemplo, a tentação de Jesus no deserto. Ali, Jesus já estava cansado, com calor, porque quem conhece bem a região africana, né, o deserto onde Jesus estava, que eu não sei se é que de qualquer forma, entre o Oriente Médio e a África. Ou seja, o deserto todo mundo sabe, né? É seco, não tem água, o calor é de rachar. Jesus estava exatamente ali, né? Jejuando, que ficou 40 dias, 40 noites. E ali Jesus podia ter se entregado às tentações do inimigo. Mas não. Jesus teve paciência. Jesus teve o principal, a palavra de Deus na sua mente. Naquela época não existia a Bíblia, mas Jesus tinha tudo na sua mente. Ou seja, Jesus não se entregou às tentações, às investidas do inimigo. Ele teve paciência e resistiu à tentação até o fim. E o Evangelho fala, depois que Jesus venceu a tentação, veio um anjo do céu servir o Senhor. Ou seja, a paciência. Jó, Jesus, a paciência. Quem acompanhou a missa ontem, o padre também falou, né, que outro que também a gente pode acrescentar como que teve paciência, Moisés. Moisés, os hebreus, tiveram paciência, sofreram o que sofreram na mão do faraó, mas tiveram paciência e Deus não desistiu deles, tirou eles do Egito, colocou Moisés para ajudar. Moisés também teve paciência, Moisés sofreu, poderia ter morrido, mas Deus privou ele da morte e teve paciência, não sei. Teve paciência com ele, né? Mesmo assim, custou para entender na mensagem de Deus. Ele, assim como qualquer pessoa, foi cabeçador, custou. Mas Deus tem paciência. Por isso que eu falo, por isso que eu falo, até Deus tem paciência, gente. Por isso que eu falo, a paciência não é só para nós. Tiago não fala também só tem um ponto que é de obediência, né, irmão? Ele foi obediente a Deus. Por isso que eu falo. Ele tem. Porque aqui a gente fala de paciência, mas paciência não é só para mim. Deus também tem paciência. Por isso que eu falo. A gente não deve se apressar. Se Deus tem paciência, por que nós não podemos ter paciência? No caso de Moisés, Deus teve paciência. Até Moisés entender tudo bem, estava planejado, estava tudo nos planos de Deus, mas Deus teve paciência até Moisés abrir um pouco a mente dele e enxergar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Então, gente, a paciência, ela é importante. Se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, tenha paciência. Jó, Jesus, a própria Virgem Maria, São José, tiveram paciência, sofreram tribulações, você vai passar. Dificuldade, você vai passar. Jesus mesmo fala, tem um evangelho que Jesus fala, não lembro o evangelho agora, que ele fala, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. É difícil, gente. É difícil a gente ouvir isso e falar como que a gente vai ter paciência, como a gente vai ter coragem. Mas temos que ter. Estamos num tempo de pandemia. E nós só somos seus servos, né, irmão? É. Que nem a irmã, ela tá careca, careca nunca tem cabelo. mas a irmã, ela tá careca de saber na expressão popular. Que eu sempre falo para ela, tem que ter paciência. É difícil. Difícil de paciência. Eu mesmo, uma vez, perco a paciência, mas a paciência aqui a gente foi o destaque. Eu poderia, logicamente, aqui no capítulo 5 tem outras partes que são os conselhos de Tiago. Poderia ter pego, mas Deus tocou no meu coração. Pegue esse, porque esse, a palavra-chave aqui é paciência. Vivemos num mundo impaciente. O contrário da paciência é impaciência. Então, gente, você que tem casa, esse trecho vale para mim, vale para a irmã, vale para você que tem casa, vale para todos. Todo mundo deve ter que seja isso aqui, gente. Isso aqui de paciência. Nós católicos, né? Não digo só o católico, mas todos os cristãos, né? Que crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, tem que ter paciência. Jesus teve paciência. Jesus, até deixei a cruz aqui, que exatamente
para mostrar, né, que exatamente fazia parte do programado de hoje. Jesus, quando passou por isso aqui, gente, pela cruz, Jesus, eu acho que não teve paciência. Jesus podia ter se entregado à morte bem antes. Jesus não precisava ter ficado das 9 da manhã às 3 da tarde, sofrendo, com dores. Mas Jesus teve paciência. Jesus resistiu até o fim. Tem muita gente, se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é um filme que eu nunca assisti por causa do tipo de filme, por causa deles não cortar detalhes, mostrar a fundo, mas lá, quem já assistiu fala que mostra com detalhes, né, o que Jesus passou. Me mostra, eu assisti, irmão. Eu só É um filme muito bonito também, mostra muita coisa, muitos detalhes mesmo. O sofrimento tão real, né? Sendo que não só esse filme, mas qualquer filme da vida de Cristo, Evangelho segundo João, como passou na TV Evangelizar, todos os filmes de Jesus lá mostra a paciência que Jesus teve, né? Tanto para aguentar aquele povo que era ignorante, tanto para aguentar as dores, né? As dores na carne, né? O sangue derramado, não precisa chorar, não, irmão. Mas, como eu tava falando, mas como eu tava falando, abre na boca você assim, mas como eu tava falando, então, Jesus teve paciência para aguentar tudo isso. Podia ter se entregado, podia ter morrido no meio do caminho ali, subindo com a cruz até o alto do Calvário, que até eu vi uma reportagem na TV Record, né? O Geraldo Luiz fez, né, que ele fez o caminho que Jesus fez subindo com a cruz, ele fez o caminho. E o caminho é tortuoso, né? Num calor de 44 graus de temperatura, carregando uma cruz nas costas, Jesus aguentou. Jesus podia ter se entregado, podia falar, não, pra que eu vou chegar lá, se eu vou morrer mesmo, posso morrer aqui mesmo. Não, mas Jesus resistiu, teve paciência. Aguentou, todo machucado, aguentou. Deixou para morrer lá em cima. E ainda assim, às 3 da tarde, ainda aguentou todo esse tempo para morrer depois. Isso, gente, é paciência. Jó, paciência. Maria, José, paciência. Esses que acabamos de citar, os profetas, os apóstolos, paciência. Todos esses tiveram paciência. Davi mesmo. O rei Davi, quem conhece a história, né? Que todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Mas além do Golias, ele teve paciência. Sofreu o que sofreu, mas depois Deus restituiu tudo, dando ele a glória de governador do Egito. Ou seja, teve paciência. Tem uma música, só para encerrar, gente, o programa, que o nosso tempo já está estourando. Já está dando tempo, melhor dizendo. Tem uma música do Padre Antônio Maria que fala, né? Em tudo dai graças, que é o nome da música, né? Em tudo dai graças. E lá fala, né, que o ouro é provado no fogo. De fato, né, quem mexe com joia sabe, né? Que o ouro ele é provado no fogo. Se o ouro vira uma aliança, tipo, aqui eu tenho um anel aqui para mostrar mais ou menos, só que não é aliança, é que é um anel bobo que eu uso. Mas isso aqui, por exemplo, isso aqui é do Paraguai, mas tem alianças mesmo, gente, que é ouro provado mesmo no fogo, ou seja, que vira aquela aliança bonita, que vira joias, mas o ouro, se ele não é provado no fogo, ele não é nada. E a nossa fé é provada aonde? Nas tribulações, nas dificuldades. Jesus não tinha nem pecado, e mesmo assim Deus provou ele. Até na agonia no Horto das Oliveiras, Jesus fala, se possível, afaste de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Tem uma música que depois eu vou mandar para a irmã no WhatsApp, que é uma música que o padre Robson de Oliveira gravou, né, que chama O Cálice. Que a música é linda, a gente fala exatamente sobre o sofrimento que as pessoas passam, as dificuldades. E lá fala, que é baseado nesse trecho, né, do Horto das Oliveiras. Ele fala, tem um trecho que fala do cálice amargo, que foi que Jesus mesmo sentiu na pele, né? Cálice amargo. A traição do... Eu quero... Depois eu quero terminar com um canto também de Santa Teresa, irmão. A gente vai terminar com o canto de Santa Teresa, né, sobre a paciência. Então, exatamente a frase dela, né, que até quero fazer uma saudação especial, né, a Gabriele Trovo, né, que é uma cantora mirim, que hoje é adolescente, jovem, não sei a idade dela agora, mas ela regravou, né, essa música, né, o clipe, né, nada te perturbe, nada te amedronte, ou seja, que é a frase de Santa Teresa, só que ela regravou essa música, que é linda a música.
E a paciência tá ali, gente, tá escrito ali. Então, mas como eu estava dizendo, gente, essa música do Cálice do Padre Robson, depois vou mandar para a irmã para ela escutar, para ela exatamente refletir letra por letra da música. Gente, essa música fala exatamente sobre a paciência, sobre a dificuldade. Muita gente, infelizmente, né, passa por dificuldade, mas às vezes não entende, acha que Deus abandonou. Eu mesmo, confesso, quando era mais novo, né, quando eu tinha o quê? Acho que uns 15, 16 anos, não sei ao certo. Passei pela minha primeira frustração, gente. Minha primeira frustração foi aos 15 anos de idade. Aí, tipo, pensei que fosse o fim do mundo. Confesso que até hoje eu me frustro bastante. Por isso que até eu evito, né, criar muita expectativa. Sendo que o nosso foco, a gente nunca pode perder o foco, né, de vista, né? A montanha é o nosso foco. E a gente não. Até eu mandei a frase, não sei se a irmã viu a frase que eu mandei para ela. Que lá eu não lembro da mensagem que fala, né? A nossa meta é a montanha, a gente não pode ligar para as pedras no caminho. É uma coisa assim, mais ou menos assim a frase. E de fato é isso aí, gente. Pedras de tropeço a gente sempre vai ter. A pedra de tropeço pode ser algum familiar, pode ser o vizinho, pode ser o próprio companheiro ou própria companheira, né? Quem é casado, coisa do tipo, até namorando, né? A pedra de tropeço pode até ser esse. Mas você tendo fé, você supera qualquer pedra de tropeço. Você nunca pode perder de vista a sua. Quem já escalou o Monte Everest sabe a altura que é e sabe a dificuldade que é, porque você perde o oxigênio. Eu sei que já vi muitos alpinistas que já fizeram isso e sabe. E a mesma coisa na vida da gente. A nossa meta se a gente tem, tipo, um sonho, eu tenho um sonho, a irmã tem sonho, não sei qual é o sonho dela, mas aqui não vem a questão. Mas todos nós que temos um sonho, um objetivo, a gente não pode ligar para as pedras no caminho. A gente tem que seguir. Mesmo tropeçando, mesmo caindo, a gente tem que chegar lá. Depois que a gente chega, a gente olha para baixo, a gente vê, valeu a pena. Quando eu cheguei naquela igreja, lá no mosteiro aí em Carim, lá, que eu praticamente fiz o trajeto que Jesus fez com a cruz nas costas. Quando eu cheguei lá triste, até... né, irmão? O quê? Depois ver a situação da igreja, depois que o irmão tinha ido no outro dia, que tinha Sim. destelhado Não, tudo. mas graças a Deus já tá arrumado. Mas tá? já. É que era barracão, né? Não foi bem a igreja, porque a igreja tá de pé, né? O barracão que foi destruído, mas graças a Deus já tá de pé, já voltaram as missas, Como então. que eles arrumaram? Eles precisaram de telhas? Como que foi? Era só um pano, não era, irmão? Era um negócio, sei lá. Eu vi o negócio, mas eu não sei o que era, que eles colocaram. Sei que conseguiram arrumar, né? Claro, foi na base da ajuda, da colaboração do pessoal de casa, quem colaborou com eles, né? Na base do Via Pix, essas coisas, que ajudaram foi através da doação que conseguiram reconstruir, porque afinal de contas, que a igreja mesmo, que quem assistiu a reportagem que eu fiz, a matéria que eu fiz, eu fui lá na igreja, subi todo aquele trajeto lá que acaba com o ar da gente, mas eu mostrei a igreja, realmente, a igreja lá cabe o quê? No máximo umas 12 pessoas, da quantidade que estava lá quando eu fiz a transmissão da missa, é pequena. E lá mostra que, até minha Bruno chegar lá, eu tive que ter paciência, mas eu mostrei. O irmão também já fui em uma lá na Espanha, quando eu estava na Espanha, também que nem um mosteiro aí em Caim, Aí em Carim. A igreja era numa montanha também, bem lá em cima, mas era linda a igreja. E a gente subia, irmão, naquela montanha assim, ó, subindo com o carro, assim, sabe? Porque foi mais irmãs, né? A gente subia com o carro, assim, ó, subindo assim em volta, era tipo, sabe, assim, tipo não sei como explicar, mas o caminho assim era em volta da montanha, era uma subida, a igreja era lá em cima, eu lembro disso. Nossa. E é linda, né? É porque é patrimônio, né, da igreja católica, é coisas lindas, né? Exato. E leva a rezar, mas a fé. Então, gente, mas tudo isso que a gente acabou de falar, também, pode, por mais que não pareça, mas tudo tem tudo a ver com a paciência. Nem para me chegar lá na igreja, lá, eu tive que ter paciência, porque eu pensei, eu não vou desistir. Só pra você ter uma noção, assiste a matéria depois no YouTube, tá no youtube.com.br Canal dos Melhores Vídeos, você vai ver a matéria que eu fiz, gente, o trabalhão que deu para subir lá. De máscara, porque afinal de contas a pandemia não acabou, então um calor quente demais,
sem nuvem no céu, céu azulzinho, então pensa na dificuldade, mas que valeu a pena, valeu, gente. Então, você pode, a matéria já está no nosso canal, você pode assistir, matéria que eu fiz, além da Santa Missa também, né, que foi o canal Os Melhores Vídeos, foi o único canal que transmitiu a missa naquele dia, foi o canal Os Melhores Vídeos. Não teve nenhum outro canal que transmitisse a missa, então a gente foi o único que mostrou com exclusividade a Santa Missa, né? O Padre Antônio Maria cantou para nós, ou seja, quem não acompanhou, tá lá, assiste lá, que foi o único. Não tivemos concorrência, né, que na última vez, que até a Rádio Mensagem de Jacareí esteve lá, então a gente teve uma concorrência aquele dia, mas dessa vez não tivemos concorrência, dessa vez foi só nós, graças a Deus deu certo. Então, mas isso Padre aí, gente... Antônio Maria, não é de hoje que ele canta, né, irmão? Sim. Agora já chegou a fundação, ele sempre foi um homem assim, de Deus, sempre um homem reservado, e graças a Deus. E através disso ele conseguiu onde ele chegou. E é lindo, né? As músicas dele, tudo. E você que está em casa, a irmã mesmo, se tiver condições, venha visitar o mosteiro aqui na nossa cidade, ou seja, o mosteiro fica ali nas margens da Carvalho Pinto, ali na ponte onde aconteceu aquele mega acidente com 36 veículos, não lembro o ano, né? Que você que está em casa já viu, passam em todas as emissoras de televisão. Mas você vai ali que você vai gostar, gente. Você que não conhece o Padre Antônio Maria de perto, por causa de outro estado, faça questão de conhecer, que ele mora ali, tanto ele quanto a irmã Grace Maria, que você conhece pela TV Evangelizar, né? Ou seja, ambos moram ali no mosteiro, ou seja, ligue lá, você encontra no Google o telefone certinho, você liga lá, marca um horário e vai lá bater um papo com o padre, conhecer ele pessoalmente, conhecer um pouco da história do mosteiro, conhecer o mosteiro em si. Você vai gostar, gente, vale a pena. Nós que moramos aqui... por ele, né, irmão? Exato. Nós que moramos aqui, nós temos o privilégio, né, de ter, não tão perto assim, porque é do outro lado, são mais ou menos, acho que uns 12, 13 quilômetros de distância daqui, mas em compensação a gente tem esse privilégio, né, então vale a pena você visitar. 9 horas. Calma aí, agora a produção está falando 9 horas 41 minutos horário de Brasília. Agora pode falar. A produção pediu para falar, nós falou. Ele é o padre de Nossa Senhora, né? Ele foi o padre, ele é o padre que canta muito as músicas de Nossa Senhora. E não é de hoje que o Padre Antônio Maria está aí. E agora ele saber, né, irmão? Ele tem a fundação de um mosteiro, né? Uma ordem, né? Ele tem um mosteiro e tem uma, não sei se é entidade, eu sei que tem acho que entidades que ele cuida, acho que é no México, se não me engano, que ele cuida também, né? Ou seja, toda a arrecadação, um pouco é para ajudar, né? Essa obra que é o nome que chama. Essa obra que ele tem, se não me engano, no México. Agora, quando teve a ordenação do Monsenhor, que agora ele foi para bispo aqui em Lençóis, sabe, na minha cidade. Ele tava muito da ordem dele, vestido como ele lá, até daí, né, de Jacareí e Mas foi até um padre. Mas qual é o bispo? Qual é o bispo que você está falando? Não, é o Monsenhor Carlos, que hoje é bispo lá de Lençóis. Ele ficou muito tempo lá e só uma correção, né? Até onde eu sei, Lençóis pertence a Botucatu, ou seja, a Arquidiocese de Botucatu, que até o Dom Maurício que é o responsável, que é o bispo que comanda toda a região aí, né? Que é gigante a Arquidiocese de Santana de Botucatu. Né? Então... Não, irmão, estou falando assim que ele era pároco daqui, ele era pároco de Lençóis, entendeu? Ele era padre de lá, ele chegou a ser Monsenhor, muitos anos de Lençóis. E agora, nesses tempos atrás, não sei quanto tempo faz que ele agora foi ordenado bispo. Tá, acho que é bispo auxiliar, não, bispo auxiliar. Porque é o oficial mesmo. Não sei se ele é auxiliar. Porque geralmente quando a diocese é grande, como a de Botucatu, né, que engloba Areópolis, Lençóis Paulistas e outras cidades, geralmente tem que ter um auxiliar, porque senão não dá conta. O Maurício, ele já é camiliano. Ele não está em Lençóis, mas ele está agora em Apucarana, ele está em Minas Gerais. No Paraná. No Paraná, ele está para lá agora. Ele foi eleito para ir para lá. E da mesma ordem do Padre Antônio Maria, tinha muito daqui, até um que quando eu fui para o convento, que eu comecei, que quando era o Coronha, ele organizava, ele ia entrar na ordem dele, irmão, ele era um padre. Agora ele está na ordem dele, achei legal. E muitas irmãs também que estavam, nossa, muito legal, achei bonito de ver. E eles estavam lá.
E por isso que eu tô falando pro irmão. E é bonito, né? Agora ver assim esse trabalho do Padre Antônio Maria. Antes ele era um padre só, ele era de uma ordem, né? Ele ainda é de uma ordem, não é, Exato. irmão? Agora, qual exato, eu não sei. Eu sei que ele fez voto de pobreza, né? Que até diferente de outros padres que não têm essa obrigação, ele já é baseado nisso. Então, Sim. E agora mas ele tá como fundador de uma ordem, de outra. Pela inspiração ele fundou, né? que de fato a ordem lá é meio dividida, né? Que tem os irmãos que vivem lá, que até quem assistiu a missa viu, né? O nosso cinegrafista pegou as imagens e viu também que tem as irmãs. As irmãs são de uma ordem, os irmãos são dados para Antônio Maria. São duas ordens dentro do mesmo mosteiro, que moram no mesmo lugar. Então, Uhum. mas, bem, 8 horas, perdão, 9 horas e 45 minutos, 8 horas em outros estados. Muito obrigado a você que acompanhou, né, o programa Lexo Divina. Hoje é o último programa, porque na próxima quarta-feira estreia o Momento Criança. Já essa semana já vamos começar a preparar, já tenho alguns conteúdos prontos já para o programa. Só falta agora o Tigre gravar a parte dele, né, a irmã gravar a parte dela, para a gente engatar já na próxima quarta-feira com o programa Momento Criança. Na Então, próxima semana, deixa aqui, irmão. Na próxima semana a gente já vai pegar firme. A gente já vai estar com a Maria Alice também. A gente vai já começar a gravar programinhas legais. Até danças, culinária, que nem a gente tinha programado já. e o programa Lexio Divina, se você que está em casa quiser, a gente pode, evidentemente, não tem previsão disso acontecer. Mas se você quiser, se você achar que o programa foi bom, se quiser que volte, a gente volta ao programa em 2022. Mas, de princípio, era só para segurar esse tempo mesmo, essa lacuna que ia ficar. Mas, de princípio, o programa, se você quiser, a gente volta, se Deus quiser, o ano que vem, mas o programa Aumenta a Palavra e a reflexão ele vai ser em setembro, já com o Contreiras, não, Chico Contreiras, que vai ser um dos, né, que vão explicar, aprofundar a teologia para nós. Colaborador. Exatamente. Mas isso aí, depois você manda mensagem para nós, se você assim desejar que o programa volte, mas de princípio, esse é o último programa da série. Bem, como a gente sempre faz, a gente vai daqui a pouco dividir a rede com o pessoal do Facebook e do YouTube, e nós vamos seguir aqui pelo Instagram, porque temos um recadinho pro pessoal de casa. Então, mas antes eu gostaria de agradecer a todos que que participaram conosco, eu estou acostumado com o terço, que participaram conosco. Aqui o Romeiros de Aparecida, minha saudação a todo o Santuário Nacional, né, a toda a cidade de Aparecida, a Dom Orlando Brandes, né, arcebispo de Aparecida, né, que engloba tudo ali, né, minha saudação a ele, a todos, né, os aparecidenses, aos Romeiros da Mãe Aparecida, enfim, a todos. Bem, agora nós vamos para a bênção de encerramento. Paróquia Santíssima Trindade, irmão também. Tá aqui, minha, ó, Paróquia Santíssima Trindade. minha Deixa eu saudação. ver aqui. O Paulo Moscato, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É esses. A Paróquia Santíssima Trindade, minha saudação, né, ao padre de Carlos, ao padre Carlos Eduardo Quadros, né, também vigário e diretor da Rádio Mensagem de Jacareí. Minha saudação a eles, né, e a todos, né, dessa paróquia, na qual nós da Ordem Terceira sempre participa ali, né, das missas ali, a gente reza ali, né, já que a gente não tem uma sede própria. Então, a minha saudação a toda a paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, né? Então, minha saudação a todos. Inclusive, o Mosteiro Alencarim pertence a essa paróquia também, né? É de englobamento ali, né? Pertence a eles também. Então, minha saudação a todos. Nós vamos para a bênção de encerramento e dividir a rede, o nosso tempo já está estourado, a produção já está pegando meu pé aqui. A gente termina com o nosso canto? Não. A gente pode cantar e depois a gente passa para a bênção de encerramento. Que a produção já está pegando meu pé já. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança,
nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Bem, agora, como eu disse, nós vamos para a bênção de encerramento. E depois a gente segue aqui somente com o pessoal do Instagram. Você do Facebook, você do YouTube, se quiser, entre no Instagram, @JacksonMariaOficial, para acompanhar o nosso recadinho. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você do Facebook e do YouTube que nos deixa nesse momento. A gente se encontra amanhã no Terço da Família, o último do ano de 2021, né? Amanhã, inclusive, liturgicamente é o dia da Sagrada Família de Nazaré, um motivo a mais, né? A igreja celebrou no domingo, só que a gente aqui, como não tem vínculo, a gente não é missa nem nada, então a gente vai rezar o Terço da Família, rezando, logicamente, pela família, dia da Sagrada Família, mais do que nunca faremos isso. Então, bem propício, né, irmão? Então a gente se encontra amanhã, às 9 da manhã, ao vivo aqui pelo Instagram, @JacksonMariaOficial. E também depois vai estar disponível no Facebook e no YouTube. Muito obrigado a você do Facebook e do YouTube que nos deixa nesse momento. A gente se encontra, como eu disse, amanhã, no Terço da Família, se Deus quiser, às 9 da manhã. Fiquem todos com Deus e salve Maria! Você que está acompanhando essa transmissão, já acessou o canal dos melhores vídeos do YouTube? Se não acessou, não perca tempo. Os melhores vídeos do YouTube você só encontra aqui. Terços, Rosário, o Rosário da Misericórdia, o Rosário 2.0, além de orações como oração dos 40 Pai Nossos, das 50 Ave Marias, 50 Salve Rainha, além de vídeos variados, algumas transmissões que eu fiz antes da pandemia do coronavírus, vídeos seculares também, montagens, enfim, você encontra de tudo, vídeo de qualidade, vídeos que até seu cachorro, seu gato, seu periquito podem acompanhar. Então, acabou essa transmissão que você está acompanhando, vá ao Google e digite www.youtube.com/canal dos melhores vídeos. Está aqui na sua tela, mas eu repito, www.youtube.com/canal dos melhores vídeos, você não vai se arrepender. O canal dos melhores vídeos também está nas redes sociais. No Instagram é @JacksonMariaOficial. Todas as transmissões que fazemos, terços, programas, você encontra com exclusividade lá. Além de fotos, vídeos, enfim, você encontra de tudo no nosso Instagram. Então, você que tem Instagram, siga a gente, é @JacksonMariaOficial. Também está na sua tela, basta você seguir, né, procurar lá e seguir a gente. O canal dos melhores vídeos também está no Facebook. A nossa página é Canal dos Melhores Vídeos. Todas as transmissões que fazemos nas nossas redes sociais, você também encontra lá. Então, além de fotos, vídeos, enfim, de tudo, você encontra na nossa página. Então, acabou essa transmissão, também curta a nossa página. Você que tem Facebook, curta a página Canal dos Melhores Vídeos no Facebook e compartilha. Também se inscreva no Canal dos Melhores Vídeos no YouTube. Você se inscrevendo, você ativa o sininho, fica atento aos novos vídeos, novas notificações, fica atento às notificações dos vídeos que fazemos. Falar comigo, Deus, vem falar comigo, Pai, vem, ensina-me a aceitar as coisas que acontecem, mesmo estando do teu lado.